TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, está no ar mais uma edição do programa original. Hoje é quinta-feira, dia 1º de setembro, mais um mês começando, vamos que vamos. Esse frio gostoso aqui na região serrana, dia 22 começa a primavera, né? Mas agora, de fato, nós estamos no inverno, frio gostoso e todas as reações que o frio traz, né? Muita gente rouca, não está diferente comigo, porque realmente é difícil manter a voz firme com essa temperatura baixa e também, muitas das vezes, a troca, né, de tempo, às vezes um pouquinho calor, um pouquinho frio, mas enfim, vamos em frente, o que importa é que estamos aqui. Obrigada pela audiência, pelo carinho de sempre. Você que nos acompanha em Petrópolis, Nova Friburgo, Teresópolis, Três Rios, Paraíba do Sul e Partido Alferes, muito obrigada pela audiência, pelo carinho. Continue participando, que nós gostamos muito. E você que nos assiste pela internet, Espírito Santo, a Vitória, tem a Luciani, tem a Cristiani e toda essa galera que sempre está acompanhando aqui o programa original. Muito obrigada pela audiência, pelo carinho, pessoal de Minas Gerais, algumas cidades, enfim. A gente vai pegando aí um pouquinho desse Brasilzão afora, Natal no Rio Grande do Norte também. Um beijo para minha xará, Beth Ferreira. Muito obrigada aí pela audiência, pelo carinho. Bem, vamos começar esta edição falando de Defesa Civil Nacional, porque Petrópolis vai receber mais R$229 mil para ações da Defesa Civil daqui. Os recursos serão utilizados para a recomposição de vias públicas afetadas pelas chuvas intensas, todo mundo sabe, as chuvas de 15 de fevereiro, 20 de março. Vamos conferir na reportagem da jornalista Gabriela Santana. Petrópolis, no Rio de Janeiro, vai receber quase R$230 mil para ações de defesa civil. Os recursos foram liberados nesta quarta-feira, 31 de agosto, e serão usados na recomposição de vias públicas afetadas pelas fortes chuvas que atingiram a cidade. Mais de 120 mil pessoas serão alcançadas pela medida. Desde o início das chuvas, em fevereiro, o Ministério do Desenvolvimento Regional, o MDR, repassou para a Prefeitura mais de R$27 milhões para ações de resposta e empenhou outros R$8.4 milhões para obras de reconstrução. Em todo o país, estados e municípios com reconhecimento de situação de emergência ou de estado de calamidade pública podem solicitar recursos federais para ações de defesa civil. O ministro do Desenvolvimento Regional, Daniel Ferreira, explica de que forma os repasses podem ser aplicados. Os recursos da Defesa Civil podem ser empregados naquele primeiro momento que acontece o desastre, para fazer assistência humanitária, para dar kits de higiene, alimentação para as pessoas que foram atingidas, que enfrentam as consequências daquele desastre, bem como para restabelecimento dos serviços essenciais, como, por exemplo, abastecimento de água e desobstrução de vias públicas. Além disso, nós também podemos utilizar os recursos da Defesa Civil para fazer reconstrução de infraestruturas públicas destruídas pelo desastre ou ainda de habitações destruídas pelo desastre. A solicitação de recursos deve ser feita por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres, o S2ID, que pode ser acessado em s2id.mi.gov.br. Para mais informações, acesse mdr.gov.br. Bem, a Defesa Civil de Petrópolis tem recebido verbas. Nós falamos, inclusive, aqui na segunda-feira, de uma outra verba que a Defesa Civil recebeu, e mais esta. Então, no total, como disse aí na reportagem, já só a Defesa Civil, 27 milhões. Então, a gente tem que acompanhar, né, o andamento, para onde esse dinheiro está indo, se realmente está sendo usado no que tem que ser usado. Aí cabe aí a população cobrar e os vereadores fiscalizarem, né? Bem, hoje é um dia muito especial, é o Dia do Profissional de Educação Física, que é comemorado sempre 1º de setembro. O evento Educação Física e Saúde e a programação que tem aqui em Petrópolis inclui palestras e uma mesa redonda. E nesta programação as pessoas vão discutir uma série de temas relacionados à prática da atividade física. Tem entrada franca, o que é bom. O evento será 1h30 da tarde, começa 1h30, segue até às 5h30 na Universidade Estácio de Sá, no Bingen.
Os secretários de Saúde, Marcos Curvelo, e de Esportes, Rafael Simão, vão abrir o evento falando sobre o profissional de educação física nas políticas públicas. Bem, vamos abrir aspas aqui. Além de homenagear os profissionais de educação física, nossa intenção é levar uma série de abordagens que hoje são discutidas em todo o Brasil sobre a importância dos profissionais na área da saúde, assim como as diversas intervenções que podem promover o cuidado com as pessoas. Vamos fechar aspas, palavras aí do gerente de esportes da Secretaria de Esportes de Petrópolis, André Fernandes. As palestras, vão seguir os temas: o profissional de educação física nas políticas públicas, a importância do profissional de educação física na saúde e a necessidade do exercício para o idoso pós-pandemia. E o impacto de profissional da educação física no programa da Academia da Saúde. Bem, já a mesa redonda vai debater as abordagens multidisciplinares do profissional de educação física na saúde. E ainda hoje, quinta-feira, em parceria com a Prefeitura de Petrópolis, o Conselho Regional de Educação Física, o CREF1, vai estar na Praça da Liberdade com a caravana digital, essa caravana ela é um posto avançado da instituição para atendimento dos profissionais da área. Na verdade, pelo horário, já está lá e segue até às 3 da tarde. Estão sendo, na verdade, oferecidos serviços com protocolo de primeiro registro para pessoas físicas e jurídicas. Então, isso é importante a gente prestigiar o profissional de educação física, porque tem um papel fundamental na vida de todos, desde a criança, lá na escola, né, porque as crianças não podem ficar sedentárias. Está lá o profissional de educação física, no dia a dia, para quem vai à academia, para quem tem personal training, para quem tem um auxiliar, vamos dizer assim, de exercício. Tem muita gente, não tem personal, tem um auxiliar que me acompanha. Enfim, não importa. O profissional de educação física, gente, merece os parabéns, porque a gente sabe que não é fácil. É muito difícil sair do sedentarismo e eles estão ali para nos apoiar, nos auxiliar e nos orientar da melhor maneira de cuidar da nossa saúde, de uma maneira muito gostosa, que é através do esporte. Bem, e ainda falando de saúde, as campanhas de vacinação contra a poliomielite e multivacinação para atualização da caderneta de crianças e adolescentes terão mais um dia D. No próximo sábado agora, dia 3, as salas de imunização, além de postos móveis, estão sendo preparados pela Prefeitura por meio da Secretaria de Saúde para atender a população. Os atendimentos serão realizados de 8 da manhã às 4h30 da tarde. A mobilização tem o objetivo de garantir a ampliação da cobertura das vacinas de rotina que compõem o calendário nacional de vacinação. Vamos abrir aspas aí para a fala. Para a poliomielite, o público-alvo são crianças menores de 5 anos, a partir dos 2 meses de vida, enquanto a multivacinação vai estar disponível para crianças e adolescentes de 0 a 14 anos, de 11 meses e 29 dias, com a caderneta de vacinação incompleta. Palavras aí de Marcos Curvelo, que é o secretário de Saúde de Petrópolis. E neste dia D, com exceção dos postos montados no ambulatório, o ambulatório escola, para quem conhece, do Hospital Cid Carneiro, a divisão de imunização da Secretaria de Saúde também vai aplicar vacina contra a Covid-19 nas outras 7 unidades. Vamos ouvir agora o que a Alessandra Cardoso, que é diretora do Departamento de Vigilância em Saúde da Secretaria de Saúde, tem a dizer sobre esse dia. Pode rodar. Neste sábado será o segundo dia D da campanha de multivacinação, que é a atualização da caderneta de vacinação dos menores de 15 anos de idade, e a campanha de vacinação contra a poliomielite, os menores de 5 anos de idade. Participe da campanha e leve o cartão de vacina juntamente com o número do CPF ou do Cartão Nacional de Saúde. E agora vamos conferir os postos de vacinação aqui em Petrópolis: Centro de Saúde Coletiva Liceu Municipal Carlos Chagas, no Retiro, UBS Quitandinha, UBS Mosela, UBS Alto Independência, Ambulatório Escola, Hospital Cid Carneiro, UBS Itaipava, UBS Morém. Bem, e ainda falando de saúde aqui em Petrópolis, gente. A partir de hoje, dia 1º, pacientes sintomáticos de Covid-19 poderão ser atendidos em qualquer uma das 3 unidades de pronto atendimento, as UPAs, do município. Isso porque, com a queda acentuada dos atendimentos, quadros de síndromes gripais e o baixo índice de resultados positivos para testes relacionados ao coronavírus registrado no mês de agosto, o polo de testagem e atendimento na área externa da UPA Cascatinha será desmontado.
Aos poucos, como resultado das ações tomadas pela Secretaria de Saúde, estamos retomando as nossas rotinas, a exemplo da flexibilização do uso de máscaras nas escolas e nos transportes públicos da cidade. Esse é o reflexo do comprometimento com a população e do respeito à ciência, palavras do secretário de Saúde de Petrópolis, Marcos Curvelo. E vamos abrir aspas ainda, que diz o seguinte: quando foi necessário, ampliamos o horário de funcionamento e o número de profissionais da saúde no polo de testagem e atendimento na UPA Cascatinha, o que se mostrou muito eficiente para mitigar a proliferação da Covid e da influenza entre os pacientes, além de também evitar gargalos nos demais atendimentos. Aí já são palavras do diretor-presidente do Serviço Social Autônomo Hospital Alcides Carneiro, palavras do Ricardo Patoleia. Um abraço para o Ricardo, sempre tão atencioso, sempre tão solícito, fazendo um bom trabalho ali no Alcides Carneiro. Um abraço, Ricardo. Bem, vamos continuar falando de saúde, mas agora um tema muito sério. Eu peço atenção, principalmente dos responsáveis, porque nós vamos falar, gente, de poliomielite. Isso não é brincadeira. Entendo os riscos de não vacinar as crianças. Para isso que eu estou chamando sua atenção. Olha, o Brasil recebeu o certificado de eliminação da poliomielite no ano de 1994. Mas com as baixas coberturas de vacinais observadas a partir de 2015, há uma preocupação grande dos gestores e especialistas da saúde nas 3 esferas da gestão. Vamos conferir na reportagem da jornalista Larissa Lalo. O último caso de infecção pelo poliovírus selvagem no Brasil foi em 1989. Esse vírus é o causador da poliomielite, também chamada de pólio ou paralisia infantil, uma doença contagiosa aguda que pode infectar crianças e adultos e deixar importantes sequelas. A doença pode causar desde sintomas leves, como um resfriado comum, a problemas graves no sistema nervoso, como paralisia irreversível, principalmente em crianças com menos de 5 anos de idade. E em casos mais graves, pode levar a óbito. A infectologista Joana Dark alerta. A poliomielite é uma doença que era considerada como grave porque algumas pessoas que se infectavam desenvolviam uma forma súbita de paralisia dos membros inferiores. Por meio da vacina, a gente acabou erradicando essa doença, o que é um ganho enorme para a nossa sociedade, mas o vírus ele ainda circula em alguns países e pode ser reintroduzido se a gente não vacinar os nossos filhos. O país recebeu o certificado de eliminação de pólio em 1994, mas a baixa cobertura vacinal nos últimos anos preocupa especialistas da saúde. Em 2021, o percentual ficou abaixo de 70%, sendo que o ideal é que 95% das crianças menores de 5 anos estejam vacinadas. Sabendo dos riscos da poliomielite, a médica Fábia logo providenciou a vacina para seu filho de 2 anos. Ela faz um apelo aos pais irresponsáveis que façam o mesmo. Os pais que têm receio, que têm medo de expor o filho a uma vacina, eu me indico que leia, que busque informações em lugares assim, de confiança. E não tem por que ter medo, não tem por que ter receio de vacinar, sendo que a vacinação é uma proteção. A vacinação, ela vai propiciar essa criança ter um desenvolvimento saudável. O SUS oferece 2 vacinas para a imunização contra a poliomielite. A inativa, que deve ser aplicada nos bebês aos 2, 4 e 6 meses de idade, e a atenuada, aquela da gotinha, que deve ser aplicada aos 15 meses e 4 anos de idade. Para alcançar a cobertura vacinal de 95% das crianças vacinadas em 2022, a Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite e de Multivacinação mobiliza toda a sociedade para levar os pequenos aos postos de vacinação até o dia 9 de setembro. Também é a oportunidade para atualizar a caderneta de vacinação do adolescente menor de 15 anos de idade. Cerca de 40 mil salas de vacinação em todo o país disponibilizam as vacinas contra a poliomielite. Essa é uma oportunidade para atualizar as cadernetas de vacinação, proteger as crianças e os adolescentes. É isso aí, eu estava acompanhando, gente, principalmente os responsáveis. Por favor, vamos aproveitar todas as oportunidades de vacinação, porque é muito sério. Isso pode mudar a vida de uma pessoa.
Bem, vamos para um breve intervalo e no próximo bloco nós vamos tratar de vários assuntos. Vamos continuar falando de saúde, vamos falar do mutirão do Detran para a expedição de carteira de identidade. Tem vários temas já depois do intervalo. A Feirinha de Itaipava tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR-040, quilômetro 63, Itaipava. Sua internet está lenta? Está com dificuldades em assistir seus vídeos preferidos? Venha para Speed Fiber. Temos os melhores planos de internet e os melhores canais de TV. Entre em contato. Speed Fiber. Internet confiável. A Móveis Pedro II, que você já conhece e confia, agora está com uma loja mais ampla para você. Um espaço maior para receber os nossos clientes com muito mais conforto, água gelada e aquele café fresquinho. Ampliamos e aumentamos a variedade de produtos no salão e nos catálogos. Aqui você encontra qualidade e garantia de levar móveis com estilo e beleza. Nossa casa está maior para deixar a sua mais bonita. Móveis Pedro II, mesmo atendimento com mais conforto. Crediário próprio em até 10 vezes e cartão de crédito parcelado em até 12 vezes sem juros. Móveis Pedro II, venha nos fazer uma visita. Voltamos, continuamos ao vivo nesta quinta-feira, 1º de setembro. Bem-vindo, setembro, ano lindo começando. Quero aproveitar para mandar os parabéns para o pastor Cristóvão, da Assembleia de Deus. Só o amor constrói. Hoje é aniversário do pastor. Que Deus continue abençoando, fazendo essa obra linda através aí do seu trabalho, maravilhosa obra de Deus. Parabéns, saúde, sucesso e muitas vitórias e muitos anos de vida, pastor. Bem, voltando aqui as notícias, vamos falar sobre o Detran RJ, que vai realizar no próximo dia 10 um mutirão especial para fornecer carteira de identidade aos estudantes que vão realizar o Enem, que é o Exame Nacional do Ensino Médio, vestibulares, cursos e concursos como os do Colégio Militar e Pedro II. O mutirão exclusivo será realizado em mais de 120 postos de identificação civil do Detran em todas as regiões do estado do Rio de Janeiro. Bom isso, né? O atendimento será realizado por ordem de chegada, com distribuição de senhas e não haverá necessidade de agendamento. Os serviços oferecidos serão a primeira e a segunda vias de identidade. O estudante vai precisar apresentar o comprovante de inscrição nos exames, vestibulares, cursos ou concursos, além de original cópia autenticada da certidão de nascimento para solteiros ou de casamento. A emissão da primeira via da identidade é gratuita. Para a segunda via, é cobrada uma taxa de R$ 46,15. Neste caso, o estudante deve pagar o DUDA do código 500-2, emitido no site do Bradesco. Para obter isenção, os que recebem até um salário mínimo, os desempregados e os reconhecidamente pobres podem apresentar declaração de hipossuficiência, declaração de isenção emitida pela Fundação Leão 13 ou decisão de autoridade judicial. Bem, a carteira de identidade emitida para crianças e adolescentes precisa ser substituída quando o usuário completa 18 anos de idade. Se for pedida nos 30 dias anteriores ao 18º aniversário, a segunda via é isenta de taxa.
No dia 10 de setembro, em função deste mutirão especial, não serão abertas vagas para agendamento do público para os serviços de identificação. Bom para estes jovens, bom para quem precisa, e esse tipo de trabalho que o Detran realiza eventualmente de mutirão, eu acho uma iniciativa ótima, porque agiliza bastante, tem muita demanda parada e quando vem esse tipo de iniciativa é muito bom, parabéns. Bem, vamos falar de economia, que eu gosto muito, né? O Brasil cria quase 203 mil novos empregos no mês de julho. Serviços e indústria puxam o resultado, ou seja, aqueles trabalhos que vieram através de prestação de serviços e da indústria puxaram esse resultado positivo. Os dados são do CAGED. Ao todo, o país registrou 1.886.537 admissões e 1.667.635 demissões. Aí deu esse saldo que eu acabei de falar para vocês. Vamos conferir na reportagem de Marquesan Araújo. Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, mostram que o Brasil criou quase 203 mil empregos a mais com carteira assinada em julho. O número é a diferença entre o total de contratações menos os profissionais demitidos. O total de admissões chegou a 1,8 milhão. Já as demissões foram 1,6 milhão no período. Segundo o ministro do Trabalho e Previdência, José Carlos Oliveira, o destaque foi para o setor de serviços, que teve um saldo de mais de 81 mil novos postos de trabalho, mas ele destaca o bom desempenho da indústria como contribuição para o crescimento de novas vagas. Também queria salientar que o crescimento do emprego aconteceu nos 27 estados do Brasil, encabeçados por São Paulo. Também nós tivemos um crescimento nos 5 segmentos da economia. É o segundo mês também consecutivo que o salário real de admissões cresce. E aí a gente atribui a alguns motivos que causaram esse crescimento. Uma delas é a queda da inflação, a outra a participação da indústria e também a queda do desemprego. Na indústria geral, o saldo foi de 50.503 admissões. Projeções do governo apontam que, para o setor, haverá crescimento nos meses de agosto, setembro, outubro e novembro. Isso deve render um saldo positivo de aproximadamente 200 mil postos de trabalho. O resultado pode, inclusive, contribuir para o aumento da média salarial, uma vez que os profissionais do setor costumam ter maior qualificação. É o caso do mineiro de Belo Horizonte, Dalisson Silva, de 37 anos, que buscou formação como técnico de refrigeração e climatização. Graças a essa certificação, trilhei meu caminho profissional. Atualmente estou me preparando para internacionalizar minha empresa e darei continuidade à minha carreira profissional, aplicando os meus conhecimentos adquiridos pelo Senai e ao longo dos 19 anos de carreira profissionais atuantes no Brasil, expandindo ao mercado americano. De acordo com o mapa do trabalho industrial, compilado pelo Observatório Nacional da Indústria, o setor vai demandar ainda 9.600.000 trabalhadores qualificados em ocupações industriais até 2025. As áreas com maior demanda por formação são transversais, metalmecânica, construção, logística e transporte e alimentos e bebidas. Eu tenho acompanhado essa parte do retorno ao emprego das pessoas, porque a gente sabe que até um tempo atrás eram 14 milhões de brasileiros desempregados, agora a gente está na faixa aí de 9, 10 milhões, dependendo. E a gente vai acompanhando aqui, cada vez que a taxa de desemprego diminui, eu fico muito feliz, eu tenho certeza que qualquer brasileiro, e a gente vai acompanhando, mas mesmo assim ainda é muita gente desempregada e vamos torcer, né? Estamos no ano de eleição, então a gente sabe que as pessoas que nós vamos escolher para estar lá nos representando pode melhorar, essas pessoas podem melhorar ou podem piorar a situação do país, então vamos escolher com consciência. Já a gente volta a falar de economia, porque agora eu vou dar um pulinho em 3 dias, porque lá representantes do poder público se reuniram em prol das áreas de proteção ambiental. Então, na tarde de ontem, quarta-feira, as secretarias de Ordem Pública e Políticas de Segurança, Saúde e Defesa Civil, Meio Ambiente, Obras, Infraestrutura e Habitação, os representantes se reuniram num grupo de trabalho criado para a regularização de espaços públicos e áreas de proteção ambiental. Essa foi a segunda reunião definindo as áreas e os projetos específicos a serem executados. O secretário de Ordem Pública e Políticas de Segurança, Luiz Fernando Ferreira, falou da importância dos espaços das áreas de proteção ambiental. Vamos abrir aspas aí para o secretário. Ele diz o seguinte: o grupo de trabalho visa garantir o bem-estar social, a proteção desses espaços, além de garantir o nosso patrimônio de beleza natural triense,
Preservamos sua biodiversidade, com isso coibimos as invasões dessas áreas com projetos de revitalização, fecha aspas, palavras de Luiz Fernando, secretário lá de Segurança Pública. Bem, como eu disse, a gente deu um pulinho ali em 3 dias, voltamos, vamos continuar falando de economia, que é uma pauta importante, que atinge diretamente a vida de todos, independente da cidade que você mora. E é o seguinte, olha, uma medida provisória autoriza o crédito de 2 bilhões e 500 milhões de reais para custear gratuidades a idosos no transporte público. O valor será acreditado ao MDR, que será responsável, esse ministério, será responsável por repassar os recursos à União e aos municípios, aos estados e ao Distrito Federal. A portaria que regulamenta procedimentos para os repasses será publicada, na verdade, eu acho que já foi publicada essa portaria, já foi publicada na última terça-feira. Vamos conferir na reportagem. Uma medida provisória editada pelo governo federal disponibilizou 2 bilhões e meio de reais para custear a gratuidade a maiores de 65 anos no transporte público em todo o país. O valor será destinado ao Ministério do Desenvolvimento Regional, o MDR, que será responsável por repassar os recursos aos municípios, aos estados e ao Distrito Federal. Sandra Holanda, secretária nacional de Mobilidade e Desenvolvimento Regional e Urbano do MDR, explica a importância desse auxílio. Esse auxílio aos entes federativos foi implementado para auxiliar o enfrentamento da elevação extraordinária e imprevisível dos preços do petróleo, combustíveis e derivados e dos impactos sociais decorrentes desses aumentos que tanto impactam a população. Poderão receber os recursos do auxílio os entes federados que comprovarem ter um sistema de transporte público regular e em operação. A medida vale para os casos de transporte urbano intramunicipal, intermunicipal ou interestadual de caráter urbano ou semiurbano. Os recursos serão distribuídos aos entes federativos proporcionalmente ao número de moradores maiores de 65 anos residentes nas localidades. Para saber mais, acesse mdr.gov.br. É isso aí, mobilidade urbana é muito importante e com essa ajuda, uma espécie de subsídio, esse repasse, acredito eu que se for bem empregado, vai ser muito importante. Agora é aquele momento que nós vamos falar de saúde, tirar dúvidas, e eu sempre trago aqui situações novas, que não são muito comuns. E hoje nós vamos falar também, eu pelo menos não conhecia, depois vou fazer uma enquete aqui, ver quem conhecia. Você sabe o que é doença pulmonar obstrutiva crônica? Bem, eu não sabia, estou sabendo agora. Vamos acompanhar, você vai saber o que é, como tratar, com o pneumologista, o doutor André Natan Costa, porque o doutor André vai explicar direitinho, de uma maneira muito didática, e vale a pena, hein? Porque cada coisa que a gente desconhece, e se tratando de saúde, é muito importante. Vamos acompanhar juntos. A doença pulmonar obstrutiva crônica, ou DPOC, é aquela doença pulmonar causada pelo uso do cigarro. A DPOC faz com que o indivíduo doente tenha falta de ar e baixa capacidade de exercício, por uma dificuldade do ar entrar e sair do pulmão, e também por uma redução da capacidade do pulmão fazer a troca gasosa, que é a capacidade do pulmão tem de colocar o oxigênio para dentro do vaso sanguíneo e o gás carbônico para fora. E esse oxigênio vai ser levado para o resto do corpo, vai fazer com que as células funcionem adequadamente. Além da falta de ar, tosse crônica, catarro e chiado no peito. O DPOC pode apresentar exacerbação. E o que é isso? São momentos em que acontece uma piora repentina da falta de ar, um aumento da quantidade de expectoração ou catarro, e isso por conta de uma piora do funcionamento dos pulmões. Essas exacerbações são causadas principalmente por infecções respiratórias, mas elas também podem acontecer por exposições ambientais, a fumaça, fogão a lenha, o próprio cigarro ou outros alérgenos. Como tratar o DPOC e evitar a exacerbação? O tratamento tem 2 pilares mais importantes, que é o farmacológico, com o uso de broncodilatadores, e são indicados caso a caso, e o tratamento não farmacológico. Então, existe uma série de medidas que não têm relação com o uso de remédio, mas são fundamentais no tratamento do DPOC. E aqui eu vou destacar as mais importantes. Em primeiro lugar, parar de fumar.
e não se expor ao tabagismo passivo, que é aquele quando outra pessoa está fumando no mesmo ambiente e o paciente com DPOC inala a fumaça indiretamente. Parar de fumar é extremamente importante para evitar a progressão da doença e é também muito eficaz para evitar essas exacerbações agudas. Assim, é importante ao tabagista com DPOC buscar parar de fumar, seja sozinho, seja com auxílio de medicações específicas para esse fim. Em segundo lugar, vacinação. Todo paciente com DPOC deve ser vacinado para influenza, que é a gripe, Covid, e para pneumonia, que é a vacina antipneumocócica, além da vacina para coqueluche. É consenso que a estratégia de vacinar o indivíduo com DPOC reduz exacerbações, inclusive aumenta o tempo e a qualidade de vida. Faz com que a pessoa com DPOC viva mais tempo e melhor quando está adequadamente vacinada. Além de evitar exposições, buscar vacinação atualizada, uma rotina de exercícios físicos reduz exacerbações, melhora a qualidade de vida e também reduz a falta de ar. Essa é a terceira medida, exercício físico. É sempre um desafio iniciar, manter uma rotina de exercícios e às vezes pode parecer desafiador perante a falta de ar causada pela doença. Mas mesmo pequenos períodos com pouca intensidade e um aumento gradual já melhoram bastante a capacidade de exercício e reduzem a falta de ar. É interessante pontuar que algumas técnicas respiratórias associadas ao exercício, como o Tai Chi, são benéficas e podem melhorar o fôlego do paciente com DPOC. Um quarto, uma alimentação adequada. A alimentação é importante no tratamento do DPOC. Por ser uma doença crônica, o indivíduo precisa estar adequadamente nutrido para enfrentar o gasto de energia do corpo para respirar com esse pulmão doente. Isso deve ser feito através de uma alimentação saudável e, de preferência, evitando o excesso de carboidratos. Tanto na metabolização do carboidrato, que pode não fazer bem para o pulmão, como o quinto ponto, a obesidade. Obesidade é muito importante de ser tratada nesse grupo de indivíduos, pois ela está associada diretamente a uma evolução pior, a uma piora na qualidade de vida e uma redução na capacidade de exercício. E, finalmente, o oxigênio. Não são todos os pacientes com DPOC que precisam usar oxigênio, na verdade é só uma minoria deles. São aqueles que têm uma doença mais grave, com uma dificuldade maior de troca gasosa, aquela de oxigenar o sangue. E para saber se você precisa de oxigênio, que é sempre prescrito por um médico, é feito um exame de gasometria, um exame que mede a quantidade de oxigênio disponível no sangue. Uma outra maneira de se medir é através do oxímetro de pulso, e medidas menores que 88% de saturação, medida no oxímetro de pulso, indicam uma necessidade de suplementação. Lembre-se que DPOC não tem cura, é uma doença crônica e você deverá se preocupar com ela toda a vida, porém controlando e buscando a melhora da qualidade de vida, seguindo com o tratamento, com essas medicações e essas recomendações que eu falei. A chance de você controlar o DPOC e as exacerbações é muito maior. Se tiver interesse, aqui no Doutor Ajuda tem outros vídeos. Muito obrigada. É isso, né? Cada dia informação relevante e ajuda muito, né? À toa que a doutora ajuda bastante, porque tem situações que nós conhecemos, muitas pessoas conhecem, né? Mas tem situações assim mais específicas. Então, muito obrigada, doutor André. Bem, ainda falando de saúde, e um tema bem complicado também, que eu trouxe hoje, que é a leishmaniose visceral. Você sabe o que é? Você sabe como tratar? Você já ouviu falar? Alguém na sua família, algum conhecido, já teve esse problema? Leishmaniose visceral. O que é isso? Vamos conhecer, por favor, pode rodar. A primeira coisa que você precisa saber é que a leishmaniose visceral é uma doença que, se não for tratada, ela pode ser letal em 90% dos casos. É por isso que é muito importante conhecer os sintomas, o tratamento e principalmente as formas de prevenção. Essa doença acontece no ser humano de forma acidental depois da picada de um mosquito do gênero Lutzomia, conhecido como mosquito palha, birigui ou tatuquira. Depois de picar algum animal que serve de reservatório para o protozoário causador dessa doença, o mosquito ele pode picar o ser humano, transmitindo a Leishmania chagas e assim fechar o ciclo. Esse mosquito ele gosta de picar no final da tarde e precisa de solo úmido, matéria orgânica para colocar os seus ovos. Ele é encontrado nas regiões norte e nordeste, normalmente em regiões de florestas e matas fechadas. No entanto, recentemente ele também pode ser encontrado em regiões rurais, próximas a algumas cidades grandes e capitais.
animais. Os reservatórios desse protozoário podem ser animais urbanos, como o cachorro, ou silvestres, como as raposas, os gambás. Ou seja, a leishmania ela é levada desses animais reservatórios para o ser humano pelo mosquito e entra no nosso corpo por meio da picada. O parasita ele ataca as células dos glóbulos brancos do sangue. Algumas pessoas elas vão ter uma resposta imune adequada e não vão desenvolver nenhum sintoma, mas em outras, principalmente nas crianças, os sintomas iniciais são febre, apatia, emagrecimento, palidez, aumento do volume da barriga, com aumento do fígado e do baço. Se a doença ela não for tratada, o doente evolui com uma desnutrição grave e passa a ter sangramentos, infecções de repetição, sendo marcante o grande aumento da barriga. Por isso, a doença tem apelido de barriga d'água. Primeiramente, pode ser feita a suspeita a partir da história clínica e um exame de sangue simples, que pode sugerir a doença, quando se observa anemia, glóbulos brancos e plaquetas baixas. Mas essa alteração ela não é específica da leishmaniose. Algumas outras doenças podem apresentar esses mesmos sintomas e alterações laboratoriais, como, por exemplo, os cânceres do sangue, linfomas. Portanto, o diagnóstico ele é mais certeiro quando se encontra o parasita em alguma amostra do corpo, como, por exemplo, em uma biópsia de medula óssea, baço ou gânglio. Em alguns casos, sobretudo em alta suspeita clínica e epidemiológica, pode ser feito um teste rápido, imunocromatográfico, semelhante ao da gravidez, ou uma sorologia, por amostra do sangue. Mas esses exames eles detectam antígenos e anticorpos e podem ocorrer também em quem respondeu bem ao parasita e está assintomático, sendo considerado curado e, portanto, não necessita de tratamento. Por isso, o diagnóstico de um médico é importante para avaliar a necessidade do tratamento. O tratamento ele pode ser feito pela veia ou por injeção no músculo com antiparasitários e antifúngicos. E o tempo de tratamento ele depende da medicação e vai de 5 a 30 dias. Tem alguns efeitos colaterais também, como arritmias cardíacas, pancreatite e insuficiência renal. Aqui eu acho importante comentar duas coisas. Em primeiro lugar, você deve sempre se lembrar das medidas comportamentais para evitar encontrar o mosquito, com o uso de repelentes, mosquiteiros e evitar sair descoberto no horário do final da tarde. Em segundo lugar, você deve prestar atenção no seu melhor amigo, sim, o seu cachorro, já que ele pode ser o reservatório do protozoário. Os cachorros doentes, eles ficam com apatia, perda de peso, queda de pelo, febre, fraqueza, problemas renais, crescimento exagerado das unhas, dificuldade de locomoção, lesões oculares e diarreia. Se você notar isso no seu cão, você deve permitir que as autoridades da vigilância epidemiológica testem o seu animal. Lembre-se de que o cão ele pode ser um risco de adoecimento para sua família e para outras pessoas da comunidade. Para protegê-lo, você pode vaciná-lo e mantê-lo com a coleira impregnada com deltametrina. Além disso, atualmente o Ministério da Saúde autoriza o tratamento de animais com uma medicação que é chamada miltefosina. Portanto, preste atenção nas medidas de precaução que eu comentei e sempre que notar algum sintoma ou tiver alguma dúvida, não deixe de procurar um médico especializado. Esse é o objetivo do canal Doutora Ajuda. Muito obrigada, doutora Helena Rangel, infectologista. E esse é o objetivo, a gente cada dia trazer aqui um pouquinho mais dos médicos que prontamente estão ali para ajudar no canal Doutor Ajuda. Vamos para um breve intervalo e depois do comercial nós vamos falar sobre eleições de 2022. Você vai conhecer um pouco mais da urna eletrônica. Ontem nós já colocamos aqui 2 vídeos, são vídeos oficiais do TSE, então são vídeos que vocês podem ficar tranquilos e aprender, porque a gente sabe, né, tem muita polêmica aí sobre as urnas eletrônicas. Então, cada dia a gente vai trazer um pouquinho. Hoje tem mais vídeos, já depois do intervalo. A Feirinha de Itaipava tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR-040, quilômetro 63, Itaipava.
Sua internet está lenta? Está com dificuldades em assistir seus vídeos preferidos? Venha para Speed Fiber. Temos os melhores planos de internet e os melhores canais de TV. Entre em contato. Speed Fiber. Internet confiável. A Móveis Pedro II, que você já conhece e confia, agora está com uma loja mais ampla para você. Um espaço maior para receber os nossos clientes com muito mais conforto. Água gelada e aquele café fresquinho. Ampliamos e aumentamos a variedade de produtos no salão e nos catálogos. Aqui você encontra qualidade e garantia de levar móveis com estilo e beleza. Nossa casa está maior para deixar a sua mais bonita. Móveis Pedro II, mesmo atendimento com mais conforto. Crediário próprio em até 10 vezes e cartão de crédito parcelado em até 12 vezes sem juros. Móveis Pedro II, venha nos fazer uma visita. Continuamos ao vivo, você que está ligadinho aqui no programa original na TV Correio da Manhã. Obrigado pela audiência e pelo carinho. E agora nós vamos falar de um tema, que é o tema do ano, não tem como fugir. Vamos falar de quê? Eleições 2022. Pode rodar a vinheta. Bem, vamos falar agora sobre alguns presidenciáveis que debateram propostas para o setor de comércio e serviços em Brasília. Ciro Gomes, Jair Bolsonaro e Soraya Tronic participaram do evento realizado por estes empresários. Lula e Simone Tebet afirmaram ter incompatibilidade de agenda e não compareceram a este debate específico realizado pelos empresários. Nós vamos conferir na reportagem do jornalista Tiago Marcolini. 3 candidatos à presidência da República estiveram presentes nesta terça-feira em evento promovido pela União Nacional de Entidades do Comércio e Serviços, a UNEX, para debater propostas relacionadas ao setor. Participaram do debate Ciro Gomes, do PDT, Jair Bolsonaro, do PL, e Soraya Tronic, do União Brasil. Os candidatos Lula, do PT, e Simone Tebet, do MDB, alegaram incompatibilidade de agenda e não compareceram. O primeiro a discursar foi Ciro Gomes. O candidato enfatizou que, se eleito, vai buscar um sistema tributário mais eficiente, já que o atual, segundo Ciro, tem excesso de tributos. A minha ideia é propor uma reforma tributária que simplifique a tributação, um IVA no lugar de 6 tributos sobre valor adicionado, deslocar a tributação dos pobres e da classe média e do empreendedorismo, especialmente do comércio, para a propriedade e para a fortuna dos super ricos no Brasil que não pagam imposto. Entre outras propostas, o candidato do PDT destacou a reestruturação das dívidas dos estados e a criação de um novo Código Brasileiro de Trabalho ainda no primeiro semestre de governo. Após Ciro Gomes, foi a vez do atual presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro. Perguntado sobre como pretende estimular a competitividade das empresas e melhorar o ambiente de negócios no Brasil, Bolsonaro se colocou à disposição de empresários para negociação de normas regulatórias. Por exemplo, normas regulamentadoras. Milhares delas foram revogadas. Isso poupa a burocracia por parte de vocês. Tenho falado com o Paulo Guedes para continuar nessa batida. Estamos sempre dispostos a fazer isso. Sobre a geração de empregos, o presidente destacou a carteira verde-amarela, tentativa do governo federal de baratear as contratações de funcionários para as empresas a partir da redução de encargos. Bolsonaro afirmou ainda que pretende reduzir a máquina pública por meio da redução de concursos e zerar o IPI como forma de reindustrializar o país. Por fim, subiu ao palco a candidata do União Brasil, Soraya Tronic. Durante o discurso, Tronic chamou a atenção para a importância da economia para o desenvolvimento nacional e destacou que pretende substituir 11 impostos federais em um só, o Imposto Único Federal. Segundo Soraya, a ideia central de seu governo será desburocratizar os atuais sistemas estruturais brasileiros. A candidata destacou ainda que pretende isentar da cobrança de imposto de renda e do INSS quem ganha até 5 salários mínimos. E a nossa proposta é a reforma tributária do um imposto só. Imposto este que será cobrado por meio da movimentação financeira, depósito e saque, com a alíquota de 1,26. Criada em novembro de 2014, a UNEX tem como finalidade defender os interesses dos setores do comércio e de serviços no Brasil. Atualmente é formada por 8 organizações brasileiras do setor.
Apareceu a luz do fim do túnel, que não tinha nada a ver com o debate, mas está valendo, porque há de existir a luz do fim do túnel. Gente, olha só, são vários candidatos à presidência, porque a UNEX convidou e esses 3 aceitaram, tá? Para ficar claro, mas aí não mostrou fulano, não mostrou Beltrano, não mostrou Cicrano, porque eles não foram. Isso não foi um debate, assim, que foram só 3, enfim. Tá bom, tem a luz do fim do túnel, tá valendo. Vamos continuar falando de eleições de 2022, porque nós vamos continuar na série de urna eletrônica, é isso mesmo. Vamos saber mais sobre a urna eletrônica, por quê? Por que eu estou enfatizando a questão da urna eletrônica? Porque é muita fake news, gente. Tem fake news para tudo que é lado, falando que a urna eletrônica não é segura, que a urna eletrônica é isso, aquilo, e a gente tem que conhecer. Então, vamos para mais um vídeo sobre a urna eletrônica. Ligadinho, vamos assistir juntos. Vocês querem ver a urna por dentro? Bom, pessoal, essa aqui é a caixa da urna eletrônica, que tem uma aberturazinha para poder ver o número de patrimônio dela. E vamos retirar a urna da caixa. Esse aqui é o terminal do eleitor, este é o terminal do mesário, onde há uma tela sensível ao toque e um leitor biométrico. Eles são conectados por um cabo que não é desconectável, de mais de 3 metros, para que o eleitor consiga votar adequadamente e os mesários consigam identificar através do número do título do eleitor e onde há esse tipo de identificação pela identificação biométrica. A urna eletrônica possui um teclado no terminal do eleitor. Esse teclado é um teclado que tem sensibilidade táctil e audível, então ele faz um pequeno clique e ele é sempre um teclado mecânico, com contatos metálicos, nesse caso aqui, desse modelo de urna redundantes. Para evitar que algum tipo de mau contato ou curto-circuito acione uma tecla de modo esporádico. Então ele tem sempre, em qualquer ponto, você pode apertar que ele vai dar o contato. Também tem código Braille para os deficientes visuais, o painel frontal só dá acesso ao eleitor, à tela e ao teclado. E um logotipo da Justiça Eleitoral indicando o modelo do equipamento. Bom, o terminal do eleitor também tem uma tela colorida para que possa mostrar adequadamente em quem você está votando a foto do candidato. Isso é muito importante para eleitores que são analfabetos poderem, através de uma cópia, uma colinha, né, da eleição, poderem escolher os seus números, copiando esses números da cola e, através das cores, conseguirem votar, tendo certeza de que seu candidato está aqui descrito com a sua foto. Para as eleições de 2022, nós vamos ter disponíveis mais de 577 mil urnas, incluindo uma reserva técnica do próprio Tribunal Superior Eleitoral para alguma emergência. Desse modelo daqui, serão 225 mil equipamentos, aproximadamente, disponíveis para a eleição. Todas as urnas eletrônicas, por exigência do próprio TSE, no edital de licitação, são montadas no Brasil com a presença sempre de servidores do Tribunal Superior Eleitoral, auditando a qualidade dos equipamentos fabricados e os processos de segurança. No próximo vídeo eu vou mostrar a parte posterior da urna e os seus elementos. Vocês querem ver a urna por dentro? Esse daqui é o teclado da urna eletrônica. Como eu falei antes, ele tem teclas mecânicas que fazem um pequeno clique para tornar confortável para o eleitor, facilitar inclusive para que idosos consigam votar tendo uma sensação mais táctil da tecla sendo pressionada. Então a tecla sempre tem um pulso importante ali para que a pessoa não tenha dúvida de que ela pressionou essa tecla, além do código Braille, que já foi falado também. Em termos de segurança, esse é um teclado que ele tem um pequeno cabo que vai até a placa-mãe, eu já abri essa peça, só que é um teclado também criptografado, ou seja, ele cifra as informações e ele é absolutamente blindado aqui com uma resina epóxi. Aqui dentro tem um processador que vai pegar cada tecla e gerar um criptograma com todas as técnicas que previnem qualquer tipo de ataque para que cada tecla passe por aqui, vá por esse pequeno cabo até chegar na placa-mãe, onde vai ser decifrado. Então não é possível que alguém coloque algum tipo de chupa-cabra ou qualquer outro dispositivo para capturar a sequência das teclas e assim identificar o voto do eleitor. Poderia alguém pensar que, se tem um teclado, eu posso colocar algum dispositivo lá dentro. No caso da urna eletrônica não, porque como eu falei, o teclado é cifrado. Então, pessoal, daqui é a fonte de alimentação da urna eletrônica. É uma fonte que vai receber energia do cabo de energia elétrica, da tomada elétrica, né, comum. Ela aguenta de 90 a 240 volts e tem vários tipos de proteção, contra a descarga, inclusive. Ela pode aguentar 1000 volts durante um período curto de tempo. E ela também é uma fonte inteligente, ela é microprocessada e ela tem uma característica muito importante. Muita gente acha que se o sistema da urna travar com a escolha do eleitor na tela da urna, isso poderia fazer com que alguém visse essa escolha, né, e, consequentemente, quebrar o sigilo do voto. Mas como a urna eletrônica ela tem
uma inteligência, e temos vários requisitos para isso, a própria fonte de alimentação avisa para o sistema que o sistema vai ser desligado. Se o sistema não tomar nenhuma providência, mesmo assim ela desliga a partir de um determinado tempo. Como a chave liga e desliga da urna fica na parte traseira, o mesário consegue desligar a urna, mesmo com ela travada, pela parte traseira sem ver o voto do eleitor. Além disso, esse microprocessador aqui e toda a inteligência que está nessa fonte consegue decidir entre uma entrada, aqui pode ser conectada a uma bateria externa, uma bateria de carro, por exemplo, ou uma bateria comum de 12 volts, parecendo uma bateria de moto, para poder alimentar a urna se a bateria interna dela estiver acabando. Essa bateria que já está dentro do gabinete do terminal do eleitor. E ela consegue selecionar qual é a melhor fonte de energia para ela. Então, mesmo com baterias conectadas, se a energia elétrica for a melhor opção, ela vai escolher como melhor opção, inclusive começar a carregar a bateria interna também. Então, ela também tem LEDs indicadores e uma série de outras proteções aqui necessárias à votação. Isso faz com que uma urna consiga funcionar desde uma aldeia indígena até numa grande cidade. No próximo vídeo, eu vou mostrar aqui o terminal do mesário. Vocês querem ver a urna por dentro? Então agora a gente vai ligar a urna eletrônica. Ela, após ser ligada, ela aparentemente fica desligada, porque o dispositivo de segurança dela está verificando se a primeira porção de sistema que fica dentro de um chip de todos os computadores, chamados BIOS, é autêntica da Justiça Eleitoral. Se for autêntica, ela vai aparecer já o logotipo aqui da empresa e começa a executar o sistema. E aí, depois de verificar esse chip, ele vai verificar também a autenticidade de um sistema chamado carregador e do sistema operacional da urna, feito no TSE. Todos esses sistemas, assim como todos os sistemas colocados dentro da urna, são assinados digitalmente. A urna eletrônica, ela não tem somente uma barreira de segurança ou somente alguma barreira de segurança que, se alguém conseguir ultrapassá-la, vai conseguir fazer uma fraude ou gerar um resultado fraudulento. Então, ela tem muitas barreiras de segurança. Mas a principal são as assinaturas digitais, que são implementadas de várias formas diferentes. Uma assinatura digital faz com que qualquer arquivo que seja minimamente alterado, a assinatura digital já não vai corresponder mais a esse arquivo e vai apresentar falha. E é possível que outra pessoa consiga gerar, qualquer que seja a pessoa, fora da Justiça Eleitoral, ou até mesmo dentro da Justiça Eleitoral, consiga gerar essa assinatura validando um arquivo que não seja reconhecido pela Justiça Eleitoral. A placa-mãe da urna eletrônica, ela tem um dispositivo de segurança certificado pela ICP Brasil, a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira. O Instituto Nacional de Tecnologia da Informação define regras mínimas para dispositivos criptográficos que façam assinatura digital. Nós superamos essas regras de tokens criptográficos, os chamados tokens criptográficos. Ou seja, a urna eletrônica, ela consegue ter como se fosse uma própria personalidade, ela consegue assinar e nós conseguimos ter a certeza, nós, Justiça Eleitoral e todas as entidades fiscalizadoras, de que determinado dado gerado pela urna foi gerado especificamente por cada equipamento. Cada equipamento, além de um número de patrimônio normal de um equipamento público, tem um número interno único, que faz com que a gente consiga identificar exatamente de que equipamento que o dado foi gerado. Então, a segurança da urna eletrônica está muito baseada em hardware, mas tem todo também um complexo sistema desenvolvido em software com várias também barreiras de segurança. Tudo é muito entremeado, de modo que a segurança seja garantida mesmo se alguém consiga pular alguma barreira. Você ainda tem alguma dúvida em relação à urna eletrônica? Se tiver, escreve aí, ou no Facebook, ou no Instagram, onde você participa, porque nós vamos buscar mais informações na Justiça Eleitoral. E a Justiça Eleitoral completando esse ano 90 anos, né? Uma instituição bem séria, bem competente, a gente acredita. E vamos a cada dia trazer informações sobre as eleições de 2022. Muita gente fala assim, eu não gosto de política. Começa a falar de política, eu troco o canal. Gente, eu estou trazendo informações, porque você gostando ou não, você precisa saber pelo menos como votar. E se você não quiser votar, pelo menos saber o que está acontecendo. Porque, afinal, este ano, não é eleição qualquer não, gente. É eleição para presidente, né? Para senador, deputado federal, estadual, governador. Então, é uma eleição importantíssima. É bom que você esteja ligadinho aí, porque é o futuro do seu país, isso mesmo. Parece até que eu sou garota propaganda da Justiça Eleitoral, mas não. É porque realmente é importante, é o futuro do nosso país, gente. Cada um tem que fazer a sua parte. Então, esse tema, urna eletrônica, que causa tanta polêmica, é importante. Bem, deixando a eleição em 2022, uma nota rapidinha aqui. Você que é de Petrópolis, ontem, na sessão de ontem à tarde da Câmara Municipal, o ex-presidente da CONDEP, Leonardo França, assumiu, ele é suplente, assumiu a vaga do vereador Ronaldo Ramos, vereador do PSB,
foi para a Secretaria de Obras. E assim abriu uma vaga para o suplente, que é Leonardo França, que assumiu na sessão de ontem na Câmara Municipal de Petrópolis. A gente deseja aí sucesso, tudo de bom e que faça um trabalho, porque afinal, se ele é suplente, algumas pessoas foram lá, votaram, acreditaram, então a gente vai acompanhando aqui e desde já deixa espaço para o vereador, como tinha espaço como presidente da CONDEP, deixa espaço para o vereador. Se quiser falar sobre o seu trabalho como vereador, agora suplente, na Câmara Municipal de Petrópolis. Gente, o tempo está acabando. Eu só tenho a agradecer a audiência e o carinho e dizer que eu volto amanhã com mais informações, notícias, saúde, eleições 2022 e muito mais, porque eu sei que quando dá meio-dia você liga e fica ligadinho, seja na sua TV, seja no Facebook, no site tvc16.com, ou no YouTube da TV Correio da Manhã, não importa. É importante a gente ficar juntinho aqui, porque cada dia é um dia que no programa original nunca é igual, hein? Esse rimou. Muito obrigada. Eu volto amanhã, se Deus quiser. Até lá. TVC, a TV do Correio da Manhã.